Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História São Humanas em mais uma aula de História do Brasil Império, em que o nosso foco é Segundo Reinado. Na aula de hoje, nós vamos analisar especificamente o modelo parlamentarista brasileiro, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Vem com a gente! Bom, antes de explicar o modelo parlamentarista brasileiro, eu preciso antes explicar o modelo parlamentarista clássico, que é o modelo inglês. Então, este é o primeiro momento da nossa aula. Quando falamos em modelo parlamentarista, nós temos que nos referir ao modelo clássico, ou seja, ao primeiro grande modelo parlamentarista que existiu no nosso planeta, que foi o parlamentarismo adotado na Inglaterra, a partir da Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688. Vamos recuperar um pouco da história da Inglaterra. Lá na Revolução Gloriosa, lá em 1688, nós tivemos uma ação em que Guilherme de Orange vai até a Inglaterra e ele se submete ao parlamento, jura fidelidade ao parlamento. Este é o momento mais clássico, esse é o momento mais importante da adoção do parlamentarismo na Inglaterra. E a partir daquele momento, a divisão de poderes ficou da seguinte forma. Nós tínhamos uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar constitucional, ou seja, o rei continuava existindo, a família real, mas nós tínhamos agora uma carta constitucional, uma constituição. E nessa constituição havia uma preponderância do parlamento, portanto, uma monarquia parlamentar e constitucional. Nessa monarquia parlamentar constitucional, a divisão das funções ficou basicamente da seguinte forma. Nós tínhamos o rei ou a rainha. O rei, ele representa o chefe de Estado. E o chefe de Estado não participa das decisões políticas. Eu vou repetir. O rei, chefe de Estado, não participa das decisões políticas. A função do chefe de Estado é apenas representar o Estado em missões oficiais, em missões diplomáticas, enfim, o rei e a rainha não tomam parte nas decisões políticas. Inclusive, preste atenção nisso, se alguém, em algum momento da sua vida, te chamar de rainha da Inglaterra, falar assim, você é a rainha da Inglaterra, você sabe o que isso significa? Significa que você não manda nada, absolutamente nada, porque no modelo parlamentarista inglês, o rei e a rainha não tomam parte das decisões políticas. Nunca se esqueça disso. E se alguém te chamar de rainha da Inglaterra, você já sabe o que isso significa. Além do rei, que era chefe de Estado, nós tínhamos uma função muito importante. Aliás, a função mais importante na monarquia parlamentar constitucional inglesa, que era a função do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele representa o chefe de governo. O chefe de governo nada mais é do que chefe do poder executivo. Quem toma as decisões políticas, quem comanda a política nacional, quem assina documentos, enfim, quem dá a palavra final é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, portanto, é a peça central dentro do modelo parlamentarista inglês. Outras informações adicionais. Esse primeiro-ministro, ele faz parte do parlamento. E o parlamento é escolhido pelo povo. E é o parlamento, depois da votação popular, depois da escolha dos deputados, é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, portanto, é a peça central, é a peça fundamental. Então, quando falamos em modelo parlamentarista, sempre vem aquela frase clássica, o rei reina, mas não governa. Porque quem governa, quem toma as decisões políticas, quem assina documentos, quem dá a palavra final é o primeiro-ministro. Então, em essência, são essas as principais características do modelo parlamentarista inglês, o nosso modelo clássico.
Depois de entender o modelo parlamentarista inglês, podemos passar então para a análise do modelo brasileiro, do modelo parlamentarista adotado no Brasil durante o Segundo Reinado. Bom, aqui no Brasil, o nosso modelo parlamentarista ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por que desse nome? Ao avesso, ao contrário. O modelo parlamentarista brasileiro funcionava de forma contrária ao modelo clássico, ao modelo parlamentarista inglês. Vejamos por quê. O modelo parlamentarista brasileiro ele foi criado em 1847 e foi criado pelo nosso imperador, Dom Pedro II. O que Dom Pedro II fez? Ele criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Esse cargo de presidente de Conselho de Ministros também era conhecido como gabinete, simplesmente gabinete. Esse presidente do Conselho de Ministros, ele era, na verdade, o primeiro-ministro. Ele fazia, portanto, as vezes do primeiro-ministro no modelo inglês. Ele, portanto, exercia o poder executivo. Era ele que tomava as decisões políticas. Era ele que governava. O presidente do Conselho de Ministros tinha a função de organizar todo o gabinete. Era ele que nomeava os demais membros do gabinete. Agora vem a parte mais importante. Não se esqueça, quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador. É o imperador que nomeava o primeiro-ministro. Portanto, o primeiro-ministro ele estava subordinado, ele e todo o seu gabinete, o primeiro-ministro e todo o seu conjunto de burocratas, todo o seu conjunto de funcionários, eles estavam, na verdade, subordinados ao imperador, porque não havia um processo de escolha, de votação popular. Portanto, o modelo parlamentarista brasileiro, ele teve uma função muito importante. Ele foi um instrumento utilizado pelo imperador para evitar os conflitos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Partido Liberal e Partido Conservador se revezavam no poder. Havia uma média de permanência de mais ou menos 1 ano e 3 meses em cada gabinete. Então, ora era um membro do Partido Liberal, o presidente do Conselho de Ministros era um membro do Partido Liberal, 1 ano e 3 meses depois, em média, o presidente passava a ser um membro do Partido Conservador. Ou seja, no modelo parlamentarista brasileiro, nós temos uma peça central. A peça central é o imperador. O imperador, portanto, ele equacionava, ele equilibrava as disputas políticas, revezando Partido Liberal e o Partido Conservador. Por esse motivo, o modelo parlamentarista brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, porque a peça central é o imperador, porque o imperador ele exercia o poder moderador, e o poder moderador ele estava acima de todas as demais funções, inclusive da função do primeiro-ministro. Enquanto que, no modelo inglês, o rei não governa. A peça central do modelo parlamentarista inglês é o primeiro-ministro. Essas são, portanto, as principais informações que você deve ter sobre o funcionamento do modelo parlamentarista brasileiro. Bom, nós finalizamos mais uma aula sobre a história do Segundo Reinado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e o mais importante, compartilha essa base de conhecimento do canal Historiação Humanas nas redes sociais, porque eu ficarei muito grato a todos vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!